Olá, boa noite. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas da sociedade e sofreram preconceito porque eram consideradas incapazes de desempenhar certos tipos de tarefa. O fato é que as deficiências não devem privar ninguém de ter uma vida próspera e com bem-estar. Você vai conhecer agora a história de Cláudio, que é doutor, mestre em neuropsicologia e também ele tem apenas os movimentos das mãos devido a uma atrofia muscular espinhal. Mas a deficiência não impediu ele de sonhar alto e conquistar seus objetivos. Quebrar a barreira do preconceito nem sempre é fácil, principalmente quando se vivencia o problema. Cláudio Luciano Duzic tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa que afeta seus músculos, deformando o corpo e limitando seus movimentos. Segundo médicos, ele teria apenas 7 anos de vida. A mãe Elisa conta como foi saber que seu filho era deficiente. Acredito que para toda mãe que ganha o seu filho, ela espera, tem muitas expectativas, né? Mas, claro que o Cláudio, ele era uma criança, assim, ele foi a mais bonita do hospital, sabe, do berçário. Bem gordinho, tão lindinho, sorridente. E quando me falaram, assim, quando ele já estava perto de 1 ano, que ele não iria andar, que tinha uma síndrome, claro que eu sofri muito. Sofri, assim, ó, como se fosse um luto. Então, toda noite não se sabia se ele iria amanhecer ou não. Porque expectativas, como os médicos me falavam, era de 1 ano e meio a 7 anos, dificilmente chegaria aos 14. Então eu sempre tive aquele medo, mas jamais assim deixei de amá-lo, né? E assim como eu já tinha outro filho um pouquinho maior, eu levava sempre na pracinha e via coisas, aniversários, nunca assim, ó, eu tratei ele como um coitadinho. Elisa afirma que iniciar o período escolar foi muito complicado e exigiu esforço da família toda. Primeiro porque a minha família achava que eu estava doente, que não era o motivo de eu deixá-lo estudar, que eu não estava aceitando. Até mesmo o neurologista que eu atendia achavam assim que eu não estava aceitando a síndrome, né? Mas como eu queria que ele tivesse os melhores momentos da vida dele, e eu sabia que para ele ter esses momentos, ele teria que seguir os mesmos passos como o irmãozinho. O irmãozinho ia para a escolinha, por que ele não poderia ir para a escolinha? Né? Então, eu chorei muito que várias escolas, que hoje ele foi coordenador de todas, não o aceitaram. Nem a própria pai não aceitou, porque ele não tinha déficit de intelectualidade. Ele era uma criança inteligente. Com 5 anos e meio, ele já conhecia as letrinhas, várias palavras com monossílabas. Ele era uma criança super inteligente. Então, aonde, com tantas rejeições, eu procurei uma escola assim. E para minha decepção, o diretor não queria aceitá-lo. Cláudio confirma as palavras da mãe. A aceitação numa escola de início não foi fácil, porque não havia leis que amparassem o meu direito de matrícula. Todas as escolas públicas e privadas do município rejeitaram a minha matrícula. Daí foi onde minha mãe conseguiu via uma escola confessional. No princípio, que ela até argumentou com o diretor, mas diretor, para Deus não somos todos iguais. Daí foi onde ele disse assim, então por que meu filho não pode estudar? Daí, então esse diretor, ele me deu um período de experiência, para ver se eu seria capaz de aprender ou não. Então, no meu primeiro ano, a preocupação da escola, digamos assim, era verificar minha capacidade de aprendizado. Mas com o tempo, com o desenvolvimento, tanto por provocação da minha mãe, no sentido de incentivar, a escola viu que também era necessária a minha socialização. Porque para minha mãe ela dizia assim, o que adiantava eu conhecer todas as letras e números e não conhecer amigos? O que adiantava eu formar palavras e frases e não formar amizades? Karen Rosane Oliveira foi colega de turma de Cláudio quando, na década de 80, estudavam no Colégio La Salle, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela conta como era o convívio com o amigo. O primeiro contato foi de curiosidade, de ver um colega numa cadeira de roda
né? Foi curiosidade. E daí depois despertou aquela coisa que eu posso ajudar ele também. No intervalo, né, eu me recordo bem do pular corda, né? Que 2 trilhavam e passávamos por baixo da corda com ele, para ele também poder trilhar, né? Então, para poder brincar, incluir ele nas brincadeiras. Essa é a que me recordo. Pegávamos a cadeira de roda dele, passeávamos correndo, né? Meio que correndo dentro do pátio da escola, né? Para poder também ter ele junto com nós sempre. Ela garante que Cláudio sempre foi dedicado aos estudos e fala do sentimento que tem quando vê onde o colega chegou. É orgulho, muito orgulho. Muito orgulho dele ter chegado até onde ele chegou e ele vai além. Ele não para por aqui, eu tenho certeza que a vontade dele vai além. Que linda essa história. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a psicóloga Elaine Teodoro para falar um pouco sobre essa história linda e sobre este assunto tão importante. Seja bem-vinda, Elaine, boa noite. Muito obrigada, boa noite, agradeço a oportunidade. Elaine, é o seguinte, você sabe que eu acredito que um dos maiores desafios da comunidade médica é dar um diagnóstico, né? Porque ao mesmo tempo que ela precisa ser realista, esse médico precisa ser realista, ele também precisa ter tato e utilizar de algumas ferramentas da psicologia para apresentar esse diagnóstico, principalmente quando é um diagnóstico complexo, né, terminal, né? Sim, eu costumo dizer que nós precisamos ter uma medicina mais humanizada. É observar o paciente, o melhor momento, né, que ele está, porque ele está totalmente debilitado emocionalmente, fisicamente. Então, nós, como profissionais de saúde, né, temos que ter uma observação mais apurada quanto a esse paciente para até uma melhor hora de dar realmente a notícia para esse paciente. Então, onde entra os psicólogos, né, com uma escuta mais qualificada, sempre observando o melhor momento de dar notícia a esse familiar e paciente também. E porque também quando eu recebo um diagnóstico ruim, eu tenho pode vir aquela sensação de não lutar mais, né? Sim, de desistir. Isso é muito comum. Como lidar com isso? Né? Então, é o acolhimento. Eu costumo dizer que é o acolhimento e essa escuta qualificada. Então, é observar todas as vivências desse paciente, tanto emocionais, culturais, sociais, né? O meio qual ele está inserido vai favorecer também. Então, nós, como psicólogos, também temos que estar atentos, não somente nós, mas os médicos, todos os profissionais envolvidos no caso de uma doença terminal. Você citou a importância de ter um profissional, né, de psicologia para falar de assuntos complexos mais com humanizado. O paciente, de forma mais humanizada, mas de que forma isso seria o ideal? Qual é o método ideal para apresentar uma notícia como essa? Escutar, na verdade, é saber as vivências, né? As vivências passadas desse doente, né? Conhecer a história. Conhecer a história, são as vivências, nós chamamos de vivências. Conhecer a história, saber como ele está naquele momento de fato, né? Qual é o estado emocional dele de fato naquele momento e conseguir avaliar e chegar a ele e dar a notícia da melhor maneira. Agora tem um tema que a gente sempre ouve em algum momento, né, da vida, que é a palavra resiliência. Sim. Explica para nós o que exatamente é resiliência. A resiliência, hoje se fala muito em resiliência, né? Então, a resiliência, ela é a superação, de fato, no caso do Cláudio, né? Então, é exemplo clássico de resiliência, a qual o indivíduo, ele consegue tirar um proveito, né, satisfatório e positivo diante de um laudo médico, né, que não tem mais esperanças. E aí ele consegue driblar todas essas coisas, né, essas coisas ruins, e passar por cima e seguir adiante, com garra e determinação. Eu acho Isso que seria a resiliência. Você citou, né, garra, determinação, foram aspectos bem claros na história do Cláudio, claro. né? Ele conseguiu lidar com essa situação. Sim. De que forma a pessoa consegue desenvolver essa habilidade? Então, na história do Cláudio, está bem claro que ele conseguiu superar tudo isso, né? Os médicos deram um tempo muito curto de vida para ele e ele mostrou que não, né? Que hoje ele evoluiu, se formou e está dando, né,
aula para a comunidade, né, de superação, na verdade. Então, nós entendemos de que a família foi muito importante, a mãe foi muito importante, né? Ela explicou para ele, evoluiu, né, e mostrou para ele de que não, vamos seguir adiante, é assim mesmo que a gente faz, segue adiante, você consegue, não vamos ficar procrastinados, nós temos que seguir adiante. A família foi muito importante na Muito. história dele, né? A gente percebe o desafio da mãe tentando inserir ele em uma educação formal, Sim, normal. Também tem esses aspectos, né? A família precisa se apropriar dessa resiliência, dessa força para Sim. lidar com isso. Aí entra de novo, né, as nossas vivências passadas, né, de quem nós fomos, como fomos inseridos na sociedade, quem foram nossos cuidadores, né? Então, se o cuidador ele é suficientemente bom, como a gente chama, né, em psicologia, então vai favorecer muito, né, ao paciente que ele relute e continue lutando, sempre, não desistindo. Então, a família foi muito importante nesse caso, em especial a mãe dele, na reportagem. Além de Cláudio conquistar a amizade e o respeito de muitos ao longo da vida, suas invenções não apenas o ajudaram no seu dia a dia, mas também têm ajudado outras pessoas que têm problemas parecidos com o dele. Com mais de 20 mil downloads, a interface que ele desenvolveu pode dar mais qualidade de vida a milhares de deficientes. Se andarmos pelas ruas e perguntarmos às pessoas de que forma elas enxergam alguém com deficiência, talvez a resposta venha carregada de sentimentos negativos, como pena, doença e fragilidade, quando não de preconceito e incapacidade. Esse tipo de atitude demonstra, em sua maioria, que uma parte das pessoas vê o deficiente como alguém incapaz diante de suas limitações. Mas esta não é a história de Cláudio. A vida mostrou para ele que ele pode sonhar, lutar e conquistar. Após terminar o segundo grau, Cláudio ingressa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e inicia o curso de psicologia. Na sequência, fez mestrado e doutorado em neuropsicopedagogia. Ele acredita grande parte das conquistas ao esforço da mãe Elisa, que nunca mediu esforços para que o filho voasse alto na vida. Com certeza. Eu acho que uma das pessoas mais primordiais disso tudo foi minha mãe. Porque enquanto o mundo inteiro desacreditava na minha possibilidade, inclusive pelo diagnóstico da medicina, eu só viveria 7 anos de idade. A minha mãe, com toda a fé que ela tem, ela acreditou, embora ela soubesse que cada dia poderia ser o último, ela me conduzia como se eu precisasse ter uma vida plena. Então, contrariando a todos, ela me levou para a escola, ela me mostrou de que eu poderia fazer as coisas. Quando ela percebia que alguém tinha algum preconceito, ela dizia: mas é porque a pessoa não te conhece direito, não sabe quanto tu é maravilhoso. E criança acredita na sua mãe, né? Então, eu sabia que bastava dar o tempo necessário de as pessoas me conhecerem, de interagir comigo. E com isso, eu fui vendo que eu não precisava ser uma pessoa excluída, né? Longe de todos e de todos, ou inclusive com aquele sentimento: se ele não consegue, não precisa, tadinho. Não, mas que maneira diferente tu pode fazer? Então, isso tudo me incentivou a chegar onde eu estou. Cláudio, quando é que você entendeu a necessidade, já que você tinha movimentos com as mãos, de desenvolver um sistema como esse? Assim, ao longo da minha vida, eu sempre aprendi que se eu não podia participar de alguma atividade, eu participava de uma maneira adaptada. Tanto a minha família quanto as escolas que eu estudei sempre me incentivavam a isso. Então, quando eu comecei a perder a capacidade de escrever com as mãos, que eu sentia a caneta mais pesada, sentia dificuldade de deslocar meu braço pelo papel, então eu entendia que em pouco tempo eu ia perder também os movimentos das mãos. E eu tinha que achar alguma maneira de me adaptar a essa nova situação. Então, enquanto eu estava perdendo os movimentos ao mesmo tempo, eu estava buscando apoio de como escrever de uma maneira diferente.
Então, nas horas do intervalo das aulas de psicologia, eu ia para a biblioteca estudar livros de informática, porque eu precisava desenvolver algum programa, algum software que me possibilitasse no futuro continuar escrevendo. Então, eu sabia que eu ia ter mínimos movimentos, né, movimentos muito sutis, e que então eu poderia aproveitar esses movimentos sutis para desenvolver a tecnologia. É aí que surge sua primeira invenção, o Mouse Key, um teclado que escreve através do mouse e permite a comunicação via computador. De início, eu criei um teclado virtual chamado isso, que é o Mouse Key. Isso, que tem letras e sílabas, que daí eu defendi no meu mestrado. Só que como eu também sei que progressivamente eu vou perdendo a capacidade de fala, de comunicação, eu também precisava me antecipar, né, sabendo o que vai me sobrar. Vai me sobrar a capacidade mental, a capacidade de pensar, de desejar, de querer me comunicar. Então, eu sei que com as ondas cerebrais preservadas, eu tinha que aproveitá-las para desenvolver uma interface que eu pudesse digitar através de comandos cerebrais. E aí que nasceu a tiara? Aí que nasceu o Mouse Key, que se utiliza, né, de uma tiara, que ela é um eletroencefalograma portátil, que ela faz a leitura das ondas cerebrais. Então, a minha missão era como transformar, como dizer para o computador que aquela ordem cerebral se converta num apertar de teclas, por exemplo. Então, daí foi onde eu fui aprofundando meus estudos, né? E a partir dali, então, se desenvolveu essa interface. Quando eu comecei a transformar ele numa dissertação de mestrado, eu achava que ia beneficiar poucas pessoas. Porque no dia a dia a gente não vê tantas pessoas com deficiência, tantas pessoas com limitações. A gente sabe por dados do IBGE que são milhares de pessoas. Mas no meu entendimento eu achava, bom, vou beneficiar umas 10, 20 pessoas. Mas aí quando o Senado Federal me chamou para me intitular Comendador dos Direitos Humanos, dizendo que mais de 13 mil pessoas, né, enviaram depoimentos de que voltaram a poder escrever, daí foi onde eu tive uma proporção de quantas pessoas precisam. Fiz uma última pergunta ao Cláudio. Existe limitação? Eu acho que existe falta de fé, né? Porque a limitação nas pessoas é quando elas não acreditam em si ou nas possibilidades que a vida deu a elas. Eu acho que a limitação é não acreditar. Porque eu acho que quando tu deseja, quando tu acredita, quando tu busca soluções, pode ser um caminho difícil. Não vou dizer que é fácil, né? Não é fácil tu achar meios, mas hoje eu posso acreditar que o impossível é só até a gente achar uma maneira de buscar soluções e tornar possível. E a gente volta aqui no estúdio para conversar com a psicóloga Elaine Teodoro. Elaine, aqui na entrevista a gente percebeu que o Cláudio ele desenvolveu adaptações, né? Enfim, projetos fantásticos para lidar com o problema dele, né? Eu acho que um ponto específico também para a gente conseguir lidar com os nossos problemas é a gente ter essa capacidade de se reinventar diante das limitações que a vida vai nos apresentando. Exatamente. Ele mostrou para todo mundo, né, esse exemplo de superação, que diante de todo um contexto totalmente desfavorável, até para ele, para o seu familiar, ele conseguiu, né, driblar tudo isso e seguir a vida adiante, com determinação, né, que ele foi estudar, todo aquele contexto que a gente viu anteriormente. Ele teve o apoio da família, mas pode ser que quem está nos assistindo agora não tenha o apoio da família, né, para conseguir sair de uma dificuldade, um problema que esteja passando. Para isso, tem grupos de apoio, tem comunidades na internet. Como encontrar esse os grupos apoio? de apoio são bastante facilitadores, né, por dois pontos.
Grupo de apoio, os pacientes, né, eles têm em si as mesmas vivências dos outros que estão lá. Então, é uma troca, existe uma troca de experiência. Então, um fala do teu problema, o outro também. Então, um vai ajudando o outro. E o segundo ponto é a equipe multi, né, a equipe multiprofissional. Que, por exemplo, nós psicólogos não sabemos da parte biológica, fisiológica do ser humano. Então, é onde entra a equipe multi de médicos, enfermeiros, tirando as dúvidas desses pacientes em estado terminal ou não. O interessante é que quando tem um grupo de apoio, eu consigo enxergar outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que a minha, né? Sim, às vezes até mais, né? Às vezes a gente acha, claro, que cada um tem a sua limitação, enxerga, tem a percepção do teu problema de um jeito, né? Mas é facilitador por isso, porque daí ele troca experiência, né? Eu estou passando por determinada situação, estou me sentindo assim, assado, e aí é uma troca de experiência, então é bem favorável. Interessante que ele lidou com os desafios que viriam ainda, né, Sim. na vida dele. Então, olha, eu vou fazer uma tiara, porque com o tempo eu paro de falar, vou fazer... Né, sempre ele foi lidando adaptando. foi se adaptando a esse processo. Se adaptando. Para que a gente consiga olhar para frente e dizer, olha, eu acho que eu vou passar por uma situação pior daqui, aqui, cada passo, um de cada vez, Sim. né? A gente precisa de uma terapia, é obrigatório? Ou existem outras formas de lidar com essas a terapia, situações? ela é extremamente facilitadora novamente, né? Então, assim, em terapia, o paciente traz muitas questões que ele não fala para um familiar, ele não fala para um amigo, e ali no nosso setting terapêutico, ali não tem, como que eu posso dizer, não vai ter um julgamento, né? Então, a gente vai ouvi-lo, escutá-lo de uma forma diferente. Então, é muito importante a terapia, não somente a esse paciente, mas para todas as pessoas. Tem uma diferença, você lida o tempo todo com pacientes de diversos níveis de problemas e situações, né? Você consegue ver essa diferença, essa evolução de quem busca essa terapia e tem toda essa rede de apoio que você citou e quem não tem? Sim, é bem visível, é bem diferente, né? A pessoa que busca essa ajuda, ela enxerga a vida diferente, ela percebe, né? Ela percebe de que ela pode seguir adiante, que é como você falou, é um dia após o outro, mas ela sempre tem a esperança, né? Que os outros, de repente, por vários motivos, não têm condições, né, de ter esse acompanhamento, e aí eles acabam se definhando, vamos dizer assim, emocionalmente e até fisicamente. Então, a diferença é muito grande para quem faz ou não. Você falou de esperança, né? Da importância de manter a esperança, né? E com isso a gente sabe que, quem sabe, o poder da mente, ou seja, aquilo que eu penso da minha situação, de mim mesmo, também como eu me vejo, né? É determinante para eu conseguir superar ou não algum tipo de problema? Sim, é determinante, né? De quem eu sou, como eu fui, quem foram os meus pais ou cuidadores, né? E aí a gente consegue superar diante dessas coisas, porque existem muitos traumas lá atrás que a gente traz com a gente até de agora em diante, né? Então, isso também contribui, né? As nossas vivências. Vivências, né? Isso. Olha, nós estamos começando, né, um ano novo, hoje é 31 de dezembro, estamos começando um ano novo, e diante dessa possibilidade de fazer diferente, de expectativas, né, um novo para nós, aquilo que a gente não consegue nem enxergar ainda, que tipo de mensagem a gente pode deixar para quem às vezes está passando um problema? Porque quando você termina o ano ainda carregando um problema, dá aquela impressão de que não vai deslanchar o ano a seguir, né? Que tipo de mensagem deixar para quem está passando uma dificuldade neste momento? É sempre perceber de que nós conseguimos seguir adiante, a superação é para todos, não é somente para um ou para o outro, é para todas as pessoas, é acessível a todas as pessoas. Então, para que ela possa observar, né, perceber-se em si mesmo, fazer uma autoanálise de que o que eu posso modificar para ajudar na minha vida física e emocional. Né? Então, é sempre se autoavaliar. Isso é difícil, mas a gente consegue. Consegue, né? Com força, fé, família reunida, a gente consegue superar. A gente consegue sempre. Muito obrigada, Elaine, pelo seu tempo, pelas conversas aqui. Muito obrigada, agradeço a oportunidade.
E agora o Realidade em Pauta fica por aqui. Eu espero que essa história de superação inspire você, assim como inspirou a mim. E a gente teve esse lindo exemplo no ano que está por vir, né? Eu aproveito para lembrar você que é possível rever esse e outros programas no site novotempo.com/jornalismo. Durante o mês de janeiro, eu entro de férias. Então você vai acompanhar as melhores edições do ano com a apresentação do Hélio Moura. Você que já estava com saudade dele, vai conseguir ver ele um pouquinho mais. E a gente volta com programas inéditos a partir de fevereiro. Olha, uma boa noite para você e feliz ano novo!